Senhor presidente, senhores deputados, tenho ouvido muitas críticas em relação, evidentemente críticas a gente sabe muito bem de onde é que vem, em relação ao pacote anticrime proposto pelo nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Uma das principais alegações que vem sendo feitas é em relação à prisão em segunda instância, né? Supostamente, incluir na legislação, né, uma proposta de emenda à Constituição, que o cumprimento de pena pode começar imediatamente após a condenação em segunda instância, seria um desrespeito às nossas garantias e direitos fundamentais. Mas quem fala isso, efetivamente não parece ter lido o projeto. Porque o próprio projeto já garante efeito suspensivo para recurso especial, recurso extraordinário, e aqui eu leio ipsis literis, caso haja uma possibilidade de resolução pelo Tribunal Superior que possa levar à revisão da condenação. Ou seja, se houver alguma chance de haver absolvição em tribunais superiores, o réu vai continuar respondendo em liberdade. A produção de prova acaba na segunda instância. Primeira instância analisa as provas, segunda instância analisa as provas. STJ e STF são para questões constitucionais, legais e jurisprudenciais. Não se trata de analisar a prova. Supremo não foi feito para analisar a prova, STJ não foi feito para analisar a prova. O outro ponto seria de que estaríamos legalizando a pena de morte, aprovando o excludente de ilicitude, né, a legítima defesa dos policiais. Mais uma vez, parece uma crítica de quem não leu o texto. E aqui, mais uma vez, eu leio exatamente como escrito. Considera legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco eminente de conflito armado, ou seja, sempre ou quando já foi alvejado ou quando está prestes a ser alvejado, previne injusta e iminente agressão. Ora, os parlamentares que são contra esse projeto defendem o quê? Que os policiais como hoje tenham de esperar tomar tiro para depois reagir? Que uma vez subindo um morro, ele, um policial, um agente de segurança pública, que dê de frente com um criminoso, que dê de frente com um traficante, tenha de esperar sofrer o primeiro tiro para então ter o excludente de ilicitude, para então poder ser absolvido uma vez denunciado pelo Ministério Público por homicídio? É uma bizarrice jurídica isso. Nenhuma política de segurança pública de nenhum país sério faz com que obriga os seus policiais a tomar tiro antes de reagir. Outro ponto é a questão de você aprimorar o combate ao crime organizado, cortando pela raiz o seu financiamento. No caso de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, obrigado, senhor presidente, mais um minuto, pode ser decretada a perda como produto ou proveito do seu crime. Ou seja, se existe um patrimônio de uma organização criminosa, vamos supor, tráfico de drogas, que foi adquirido por meio da atividade ilícita, se há comprovação que nenhum patrimônio daquela organização foi obtido por atividade ilícita, por que o Estado não pode simplesmente confiscar esse bem que foi obtido de maneira ilícita para efetivamente melhorar a estrutura de segurança pública, melhorar a estrutura de Estado? E a última, que me parece ser a que mais causa revolta aqui dentro dessa casa, que é a criminalização do uso do caixa 2, me parece bastante simples. Uma vez que você não declarou seus recursos de campanha, uma vez que você tem problemas com a justiça em relação a isso, você precisa efetivamente ser punido criminalmente por isso. Não basta só ser crime eleitoral. Agora, o pessoal que continua sugerindo que a gente não puna aqueles que devam ser punidos, deveriam pensar em talvez... Com a palavra, deputada Joyce Hasselmann. Vossa Excelência terá 3 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Minha gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre Previdência, né? Sobre a nova Previdência. A primeira coisa que eu quero dizer aqui para os senhores hoje é que não teremos uma reforma da Previdência. Presidente Crisóstomo, esse termo está errado. Nós teremos uma nova Previdência. Uma Previdência fraterna, uma Previdência cidadã, uma Previdência que cuida dos nossos idosos e que garante a aposentadoria para os nossos jovens. Tenho visto ataques
de gente desinformada, absolutamente desinformada ou muito mal intencionada, para simplesmente desgastar aqueles que querem garantir a previdência, a aposentadoria para o cidadão brasileiro. A primeira coisa que eu quero deixar claro a todos aqui é que não mexeremos em direitos adquiridos. Ponto. Qualquer coisa que se ouça que vá além disso é mentira. Não haverá uma única mexida em direitos adquiridos. O que estamos discutindo, a nova previdência, é para aqueles que chegarão a esse sistema. Eu ouvi alguns sites, alguns meios de comunicação ligados sempre à esquerda, dizendo que esta reforma da Previdência ofereceria menos do que um salário mínimo para os mais pobres. Quanta cretinice ou quanta ignorância. O que nós temos na reforma da Previdência é uma coisa chamada assistência fásica. Guardem essa expressão, assistência fásica, para aquele que chegou aos seus 55 anos, que trabalhou duramente, como um pedreiro, por exemplo, de sol a sol, possa receber uma assistência inicial, não previdência, assistência. E para aquele que já está ganhando lá o seu salário mínimo, receber R$500 a mais inicialmente vai fazer muita diferença. Ele continua no mercado, ele continua trabalhando, mas ele tem uma assistência fásica. Conforme a idade vai passando, ele vai recebendo um pouco mais. Recebo cobranças, presidente, de algumas mulheres feministas dizendo: Joyce, você defende que homens e mulheres contribuam ao mesmo tempo e se aposentem com a mesma idade? Sim, sim. Essas meninas, eu tenho uma filha e um filho. A minha filha e o meu filho terão o mesmo dever e o mesmo direito. É para aqueles que estão chegando. Mas em caso de dupla jornada da mulher e mesmo do homem, quantos viúvos criam 2, 3, 4 filhos sozinhos? Nesse caso, nós teremos uma excepcional saída, presidente, tanto para homens quanto para as mulheres. A nossa reforma da Previdência é fraterna, é cidadã, vai cuidar do mais pobre. Não haverá um único movimento para atacar o mais pobre. Aliás, saibam, senhores, para concluir, presidente, por favor, mais um minutinho. Saibam, senhores, que a grande massa daqueles que estão na Previdência recebem um único salário mínimo, presidente. Esse não é o problema. O problema está naquela grande casta, e tem sim casta do alto funcionalismo público nisso, que recebe R$70 mil por mês. E vocês sabiam que isso é inconstitucional? A nossa Constituição veda. Mas há subterfúgios. Aqueles que têm a caneta e o poder têm subterfúgios para receber R$70, R$80 mil, acumulando aposentadorias. Isso vai acabar com esta nova reforma da Previdência. E eu peço a todos os senhores que, antes de criticarem, saibam exatamente o que a nossa nova Previdência, a Previdência fraterna e cidadã, que virá nesse governo Bolsonaro, de fato apresenta ao país. Muito obrigada, presidente.